A maior mentira que os jovens ouvem quando têm 18, 19 ou 20 anos é que dinheiro não dá em árvore. E esse processo começa lá na escola, quando somos ensinados que para prosperar na vida precisamos nos formar, comprar uma casa, entrarmos em financiamentos e assim trabalharmos até os 65 anos para conseguir nos aposentarmos e eventualmente morrermos. Sejamos realistas por um momento. Você acha que é assim que eu consigo R$1.000 todas as semanas? É óbvio que está acontecendo algo a mais por aqui. Eu não estou falando de um emprego melhor, de fazer renda extra, nem nada do tipo. Eu estou falando de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, é o que eu chamo de renda passiva. Nesse vídeo eu irei te apresentar as 3 camadas de geração de renda passiva que eu coloco em prática há mais de 10 anos. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal eu te ensino a ganhar renda passiva na sua conta todos os meses sem depender diretamente do seu trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal que assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube irá te notificar. A estratégia que eu venho utilizando há mais de 10 anos para me gerar renda passiva e segurança patrimonial, ela se consiste em 3 camadas essenciais: segurança, dividendos e valorização. Essas 3 camadas são, sem sombra de dúvidas, muito importantes para que eu consiga ter uma carteira para longo prazo. Vou começar a te apresentar a minha estratégia a partir da camada de segurança, que é totalmente importante para que eu possa fazer movimentos em mercado sem que eu tenha grandes oscilações e que mesmo que tudo der errado na minha carteira de investimentos, eu ainda tenha de onde tirar dinheiro. Para isso, eu utilizo alguns investimentos na Bolsa de Valores e um deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais conhecido do nosso Tesouro Direto, que sem sombra de dúvidas é o investimento mais seguro do Brasil e atualmente está muito rentável. Com a Selic acima dos 10%, a gente consegue de fato ter um Tesouro Selic entregando muito rendimento. E é isso que vem acontecendo dentro desse meu investimento no Tesouro Selic 2029. Aqui na imagem você vai ver a rentabilidade desse meu investimento do dia 20 de janeiro de 2025 até o dia 25 de fevereiro de 2025. Percebam que eu saí de um patrimônio de R$ 48.629 sem fazer mais nenhum aporte, só com a valorização do ativo, cheguei no dia 25 de fevereiro com R$ 49.253. A gente está falando aqui de algo por volta ali dos R$ 600 de rentabilidade só nesse período de um pouco mais de um mês. De fato, é um investimento que está trazendo uma rentabilidade bem interessante. Quando a gente olha aqui para a rentabilidade bruta, ao longo desse período, a rentabilidade que ultrapassa a marca de 1% ao mês. Então, de fato, investir em um Tesouro Selic para sua reserva de emergência e em momentos como esse, até para uma valorização patrimonial, é de extrema importância. Outro investimento na parte de segurança, lembrando que essa parte de segurança eu deixo cerca de 20% do meu patrimônio, é os CDBs, CDBs de banco. E aí existem vários CDBs em vários bancos diferentes. E um dos que eu gosto de utilizar é o CDB do banco C6. Esse CDB do banco C6, mostrar aqui a minha aplicação para vocês, tá? Foi uma aplicação que eu tenho já há algum tempo, tá? E durante o mês de janeiro para o mês de fevereiro eu tive uma rentabilidade também de quase 1% nessa aplicação. Atualmente é uma aplicação que eu estou com saldo bruto de um pouco mais de R$13 mil e me trouxe durante esse período R$ 123,78. Tá? Então aqui são 2 das aplicações que eu tenho em renda fixa e investimentos que me trazem segurança para a carteira. Cerca de 20% do meu patrimônio nesse momento está lá. Logicamente, existem momentos do ciclo econômico em que eu fico com uma porcentagem menor nessa parte de segurança, 15%, 10%, 5% em alguns momentos, mas em momentos como esse, que a Selic está mais elevada, eu aproveito o momento para ter uma rentabilidade maior e assim eu me exponho mais a esse tipo de investimento. Agora eu vou falar sobre a parte da minha carteira onde tem a maior concentração, que é a renda passiva no Brasil. Aqui é onde eu de fato aloquei
a maior parte do recurso financeiro dos meus últimos anos, que foram nos fundos imobiliários. E dentro dos fundos imobiliários é de onde eu tiro R$1.000 ou mais de renda passiva todas as semanas. Aqui dentro desse gráfico você vai ver o quanto que eu vim recebendo nos últimos meses em dividendos dos meus fundos imobiliários. Rendimentos esses que eu reaporto todos os meses dentro aí do mercado. Ponto super importante dos fundos imobiliários: são investimentos que são para longo prazo, investimentos os quais me trazem rendimentos todos os meses na minha conta e rendimentos muito seguros, desde que você saiba investir nesse tipo de ativo. E outro ponto super importante: com a taxa Selic mais alta, os descontos no mercado de fundos imobiliários são muito interessantes. Nesse momento a gente está falando de um mercado que não tinha tantos descontos desde o início da pandemia. É de fato um ótimo momento de oportunidade. Então, se você que está me assistindo ainda não investe ou investe pouco em fundos imobiliários, já passou da hora de você se atentar a esse mercado que oferece muitas oportunidades. A composição atual da minha carteira de investimentos está bem diversificada. É uma carteira na qual eu tenho uma média de 20% em fundos imobiliários de logística, 20% em fundos imobiliários de shopping center, 15% em fundos imobiliários de varejo, 5% em fundos imobiliários de lajes corporativas, 5% em fundos de desenvolvimento e fundos híbridos e 35% em fundos imobiliários de papel. Então percebam, é uma carteira que compõe vários segmentos da economia. Assim eu consigo me proteger do chamado ciclo imobiliário. Em vários momentos a gente tem ciclos imobiliários que são muito bons para shoppings, outros para galpões, outros para lajes. E a partir do momento que você tem uma carteira diversificada, você consegue aproveitar todos esses ciclos e ter uma carteira blindada para longo prazo que te gere rendimentos todos os meses. Atualmente essa carteira me gera mais de 1% de renda passiva todos os meses, livre de imposto de renda. Esse dividendo eu gero novas cotas e assim eu faço o efeito bola de neve para que no momento em que eu entenda que faça sentido para mim chegar à aposentadoria, não precisar investir mais e simplesmente viver desses rendimentos, eu possa fazer isso. Como eu falei, se você ainda não investe em fundos imobiliários, ou investe pouco, ou está totalmente perdido nos seus investimentos, você precisa aproveitar esse momento. E para isso eu quero te deixar uma dica aqui agora. Você pode ter o auxílio de um investidor profissional te recomendando as melhores oportunidades de investimento dos fundos imobiliários nesse momento, com alertas no seu WhatsApp de compra, de venda, de quais são os melhores ativos para investir, aulas todos os meses com analista profissional, grupo exclusivo e relatórios feitos por um analista profissional. Tudo isso por menos de R$1 por dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da carteira recomendada Orion de fundos imobiliários. Clica e seja um assinante, eu tenho certeza que você vai ter sim ótimas rentabilidades. É uma carteira que está rendendo acima de 1% de rendimentos ao mês e totalmente monitorada por profissionais competentes da área. É só você clicar no link que está aparecendo aí abaixo. Terceira e última parte da minha estratégia de investimento é a minha estratégia de alavancagem, a minha estratégia de exposição a investimentos no exterior. Há mais ou menos 3 anos eu comecei a investir em dólar, comecei a me expor a grandes empresas, REITs, stocks, ETFs e assim conseguir rentabilidade e dividendos em moeda forte, que é o dólar. Aqui na tela vocês estão vendo um pouco da minha carteira de investimentos no mercado americano, hoje um pouco mais de $4.500 investido, tá? E aqui um pouco dos ativos que eu possuo lá. Tem um pouco em REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários, são muito parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil. É um investimento em imóveis americanos que me gera dividendos em dólar também. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Realty Income, né, que tem a sigla O no mercado americano. Esse REIT é um REIT de varejo que me traz como inquilinos Walmart, Amazon, Starbucks e me paga rendimentos em dólar. Então é um REIT muito interessante e possui vários ativos tanto nos Estados Unidos quanto fora. Então é bem interessante a gente ver isso, porque esse tipo de investimento consegue nos internacionalizar no mercado imobiliário. Também possuo aqui estoque, né? Por exemplo, em Nvidia, né?
uma empresa voltada para inteligência artificial. Muito interessante esse tipo de empresa. Também possui aqui ETFs, né? Um SP500, que é o Vanguard ETF, né, que me expõe às 500 maiores empresas do mercado americano, e o outro é o IBIT, que é o ETF voltado à criptomoeda Bitcoin. Então, esses são os ativos que eu possuo hoje no mercado americano. Além disso, um outro ativo que também me expõe ao dólar é o Bitcoin. E esse, inclusive, foi o último ativo que eu comecei a investir há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, foi o Bitcoin. Cheguei a quase $1.800, né, com as últimas valorizações que teve. Teve uma queda recente, hoje eu estou com mais ou menos $1.400 investidos em Bitcoin, e é um tipo de ativo que sim, eu quero continuar investindo aí nos próximos meses e nos próximos anos, porque eu acredito de fato aqui na tecnologia por volta dele, e acredito de fato que ele tem um potencial de valorização muito forte, mas não quero ter uma carteira muito exposta a ativos de alto risco, como é o caso do Bitcoin, né? Pelo menos nesse momento não é o meu foco ter uma carteira altamente exposta a esse tipo de ativo, certo? Então é muito interessante, muito importante a gente investir em ativos dolarizados. Lógico que muita gente pergunta, Gabriel, se eu investir em REITs, em stocks e tal, eu vou pagar taxas, eu vou pagar alguns impostos. Sim, né? Como vocês podem ver aqui nessa lista, eu pago imposto por cada dividendo que eu recebo desses ativos americanos. Porém, ainda assim vale muito a pena. Porque é uma economia muito mais avançada que a nossa, uma moeda muito mais avançada e valorizada que a nossa, e de fato eu consigo ter uma proteção do meu investimento ao risco Brasil. E isso para mim é extremamente importante. Então nesse vídeo eu te mostrei as 3 camadas da minha estratégia de geração de renda passiva: segurança, rendimentos aqui no Brasil e alavancagem no exterior. E é assim que eu consigo receber pelo menos R$1.000 todas as semanas de renda passiva. O que você achou dessa estratégia? Você faz algo parecido? Você faz algo diferente? Deixa aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.